Bom, tudo bem com vocês? Ó, de novo, Cardozão, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Hoje esse podcast vai pegar fogo, porque tem umas coisas aqui que eu vou ter que soltar. E eu trouxe um dos advogados, além de bonitão, não, ó a boa pinta do doutor aqui, ó. Eu fiquei fã dele. Só de uma simples concorrência que eu participei, eu não levei essa concorrência, mas eu gostei da forma como ele, né, todo o time dele, do jurídico, e coisa boa eu divulgo mesmo, que é a GBB Advogados, né? É isso. Você já sabe quem eu tô falando, né? Mas ó, eu vou ler só um pedacinho do documento aqui, do escritório dele nessa concorrência, e depois eu vou falar dos meus patrocinadores, só para você entender. Quando você tem um jurídico porreta para orientar, não só o síndico, mas sim a comunidade condominial de uma forma geral, né? Morador, conselheiro. Ó, só essa parte aqui, ó. Ele colocou aqui sobre o condomínio, que eu não vou falar, tá? O condomínio, aquela coisa toda. Toda a eleição vai se basear no Código Civil, no artigo 1347. E ele fala aqui, ó. Esclarece que o exercício da função de síndico encontra-se em amparo no artigo 1348 do Código Civil, o qual dispõe sobre as atribuições do síndico, não estabelecendo qualquer requisito legal específico quanto à formação profissional, certificações ou qualificações prévias para o exercício do cargo. É importante frisar uma coisa, não é que ele está falando assim que qualquer pessoa pode participar. O Código Civil é claro, qualquer pessoa a maior de 18 anos pode participar, mas a gente vai entrar num tema aqui bem interessante para coadunar no que ele comentou aqui. Ó, mas os patrocinadores que mantêm o negão aqui ativo, né? De uma forma bem resumida. Mão de obra, RCR. Nós estamos cansados de falar para você que vai participar de concorrência. Por exemplo, peguei uma concorrência esses dias, o mesmo escopo, 50 mil o escopo, e aí teve a terceira empresa que mandou o orçamento de 35 mil. Duas empresas grandes do mercado, 51 mil, e mandaram a terceira proposta, quem indicou? Morador, né? 35 mil. E a galera quase foi conduzido para contratar a empresa mais barata, de mão de obra. E graças ao jurídico, pontuou na Assembleia, se duas empresas grandes do mercado estão cobrando 50 mil, e a terceira indicada pelo morador está cobrando 35, alguém ela está deixando de pagar. Ou é o funcionário, ou é os impostos. E quando isso acontece, no final das contas, quem que paga a conta duas vezes? É você, condômino, né? E o síndico também, inclusive. Então, mão de obra, RCR. Medlimp, material de limpeza, é o Renê Tomacete. Você, síndico, síndica, conselheiro, concierge, zelador, gerente predial, fala com a Medlimp. Porque eles não vão somente fornecer o material de limpeza, eles vão visitar o seu condomínio, vão vistoriar as áreas comuns e vão falar para você o tipo de material adequado para fazer aquela manutenção. E depois, vocês vão agradecer o Cardoso. Garantidora CDG Solution. Você, síndico, que está com um pouco de dificuldade para pagar as contas do seu condomínio, fala com o pessoal da CDG Solution, fala com o Everton, fala com a Dani, eles poderão fazer uma análise do seu condomínio e oferecer a melhor solução para vocês. Importante, nem sempre o seu condomínio precisa de uma garantidora. Às vezes precisa de uma análise estratégica e um plano de ação de como resolver. E CDG Solution pode ofertar isso para você. Depois você vai me agradecer. E aquela novidade que eu sempre trago para você, proprietário de apartamento. Vocês conhecem a Aluga? A Aluga, ela é uma garantidora sua. Você é proprietário de apartamento que coloca suas unidades para alugar. Você coloca os seus apartamentos na mão da Aluga, ela faz a gestão e ela garante os aluguéis todos os meses para você, proprietário de apartamento. E aí a Aluga vai se virar nos treinos para cobrar o inquilino inadimplente. Falei para vocês que o Cardozão ia levar os negócios bons para você? Depois você me agradece. Não menos importante, Casa André Luiz, Mercatudo. Sabe o que é o Mercatudo? Não. Mercatudo é um bracinho que atua dentro das Casas André Luiz, onde que você, condômino, faz as suas doações, né? De roupa, sapato, móveis. Importante. Roupa, sapato em bom estado. Não é para dar resto, não. Rasgado, manchado. Pô, aí vocês não me ajudam, né? Então, aquela roupa que ficou curta em você, aquele sapato que não cabe mais no seu pé, doa para Casa André Luiz, pro Mercatudo, que eles pegam, eles vão buscar,
no seu condomínio, você síndico que tá me ouvindo aqui, tá? Eles vão buscar no seu condomínio, na sua área comum, sem custo para vocês, e esses itens doados, eles revendem lá no instituto. E aí gera a receita para manter todos os custos do Mercatudo em conjunto com a Casa Andrés Luiz. Então, é isso. Bom, nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Bassi. Bassi com E. Né? Se fosse do... Ia ser Não, mas ele já é rico, tá? De saúde, né? Espiritualidade. Então, eu trouxe ele aqui para a gente, aquela minha missão de sempre, levar o conhecimento, a informação para você e para o mercado condominial como um todo, com autoridades, né? Doutor, obrigado. Eu que agradeço, satisfação, hein? Eu que agradeço. Porra! Vou abrir aqui a minha água, que é lacrada, tá vendo? Não é água da Sabesp, viu, hater? Doutor Diego. Ou Diego, né? Como que eu te chamo? Diego, né? Diego, sem maiores formalidades. Me fala, antes de sabermos a potência que você, né, construiu até o momento e vai muito tempo, né? Como que começou a sua vida? Tipo, eu quero ser advogado. O que eu quero agora é trabalhar com condomínio. A gente vai voltar, porque falar do sucesso que você é hoje não é muito fácil, né? Eu quero saber lá de trás. Vamos lá, irmão. Muito obrigado, viu? Você tem uma energia muito boa, a gente tava batendo um papo e é muito bom quando a gente tem uma conexão com energia, né? Eu acho que isso flui pra caramba. Gente, e olha que chique aqui, água norueguesa, cara. E é de verdade pros haters aí, ó. Tinha selinho também, viu? Lacrada. Porque senão o pessoal fala que era torneira, né? Pô, meu. Você vê, né? Pra bater sempre tem, né? Todos os meus convidados aqui do podcast Digo Sincero, sempre eu recebo com água voz, sempre. Porque eu gosto dos meus convidados, porque eu até brinco, né? O podcast é meu, eu chamo quem eu quero, e eu só chamo gente boa aqui. E a gente tem que dar o melhor, né? Tem que dar o melhor para os nossos convidados. Obrigado. Né? Você sabe que a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho que tem 3 coisas que conectam muito as pessoas. Primeiro, a mesa, né? Quando tudo a gente se resolve, eu entendo assim com a mesa. É a comida. Exato. É a bebida. E, cara, e pra mim a música? Eu vou falar um pouquinho da música, que a música tem uma participação fundamental na minha vida, inclusive para chegar como advogado condominialista. Foi através da música que eu fiz a faculdade de Direito. Mas vou falar um pouquinho aqui para vocês. Então, assim, o pessoal costuma dizer, né? Eu sou advogado condominialista, irmão. Advogado de chão, de assembleia, de condomínio, né? Fiz muita assembleia na minha vida. Você imagina, desde 2002, 2003 aí, que eu estou nessa caminhada como estagiário, sem direito, e depois, hoje a gente já está falando aí praticamente em 23 anos, 23 anos, e 18 a 19 já na advocacia mesmo condominial. Só fiz isso na minha vida, comecei dentro de uma administradora. Cardozão, o que eu fazia? Sabe aquele menino que vai acompanhar a gerente na assembleia para pegar a assinatura? E antigamente era no próprio livro, né? Exato. Parece livro ata, né? Eu sou tão velho assim, cara, eu tenho 47 anos, mas eu levava aquilo, eu fiz ata, né? Eu tinha uma letrinha bonitinha na época, porque a gente fazia caligrafia, né? E aí eu tinha... Só quem é antigo vai saber, né? Eu fazia algumas... Só que eu fazia antes num sulfite para depois passar, porque errava. Então, assim, eu acompanhei muita assembleia na minha vida, seja ali com as gerentes ou gerentes de condomínio. A maioria das minhas professoras foram mulheres, né? E gerentes de condomínio. Então, esta foi a minha caminhada. Depois eu era aquele menino que ficava fazendo a interface, com o advogado que ficava fora da administradora, fui formando minha equipe, fiquei lá praticamente quase 13, 14 anos, e depois fui lá para GBB, o escritório, né, que já existia, que era Carlos Benetti, eu acabei agregando, porque GBB é Gonçalves, Bassi e Benetti, né? Então o Bassi ali é o meu Bassi, e eu acabei entrando, cara, e assim, a história, eu digo, ela se repete, um pouquinho diferente da administradora, obviamente, que hoje nós temos ali mais ou menos 120 pessoas no escritório, e aí advogando aí, né, hoje a multidisciplinariedade de matérias hoje na área condominial, ela é muito grande, vasta, né? Vasta. Não era só, antigamente eu lembro ali, eu tava ali para fazer assembleia, fazer uma cobrancinha, uma notificação, hoje mudou bastante. Então, cara, esta é a minha história. E rapidamente aqui, a música. A minha primeira formação é musical, né? Eu tocava na banda sinfônica do estado, tocava trompete, toquei em bandas, então assim, cresci nos anos 90, então nos anos 90, os anos do pagode, e eu fiz
muito, cara, fiz muito festival e consegui pagar a faculdade de Direito através de casamentos, tudo isso. Então, a sensibilidade da música, eu acho que sempre me ajudou muito na minha vida. Então, quando eu tô um pouquinho chateado, alguma coisa, antes de entrar em assembleia, coloco o meu foninho e vou escutar ali aquilo que naquele dia toca meu coração, meu irmão. Boa! Ó, eu percebi que você é bem rápido, né? Muita paz no coração, que eu quero extrair o máximo de você hoje. O máximo. Tá bom. Porque eu vou trazer também, né, a gente tá com um advogado de peso aqui, a gente vai também colocar, né, as nossas dúvidas aí de como síndico, né? Eu assisti, eu acho que eu gravo, aí vou tocar vários assuntos que eu gosto da sua forma de trabalhar, eu gosto da sua forma de se comunicar, porque você é um advogado bem assim, sincero, reto. Você fala que precisa ser, né? Gostei do slogan aqui, né? A verdade Dói, mas constrói. É no crescimento que, né? É na dor que a gente cresce. Inclusive o músculo, né? Inclusive o músculo. Exatamente. Então, se não me engano, só me corrige. Se eu não me engano, não sei se foi ontem, que você participou de um podcast falando sobre destituição. Isso. Com a Sheila Militão, inclusive. Isso, Sheila, com a Sheilinha. Adoro a Sheila da Mello, ó. É isso ela mesmo. arrasa. A risada dela você já viu a risada dela, cara? Não, você começa a dar uma risada. risada gostosa. Você começa a dar risada com a risada dela. E se eu te contar que a Sheila, praticamente, nós crescemos no mesmo bairro. Lá em Guarulhos? Não, ela morava próximo de onde eu morava. Antes de eu casar, eu morava num Primavera ali e ela morava lá também. Só que a gente nunca se falou de nada. Olha isso. Aí ela veio aqui no podcast, conversando nos bastidores, aí ela falou, eu moro ali próximo do Graúna. Ela é do Graúna? Eu falei, do Graúna, tal. Eu morava, eu falei assim, você morava. Falei, caramba, você foi minha vizinha. Aí eu falei, agora você tá bombando, você tá rica, tá na Alphaville, né? E eu falo, ela é uma querida. E eu falo da risada dela, parece aquela risada de criança, né? Ontem começou assim, falar umas bobeiras lá e ela ria. E a gente ria da risada dela. Exatamente. E aí, eu quero pegar esse ponto de destituição, porque eu vou destrinchar vários assuntos aqui, que é importante você trazer a sua ótica. O que eu sinto da destituição? Sabemos que condomínio é uma questão política. Isso nós sabemos. Sabemos que hoje nós temos conselheiros que fazem e desenvolvem um excelente trabalho em conjunto com o síndico e a administradora. Mas também temos o fogo amigo. Temos o fogo amigo, aquele que fala que é amigo, mas te queima, né? E quando falamos de destituição, eu acredito que ainda não é um tema muito amadurecido na visão estratégica do síndico, porque às vezes, quando o síndico ele é destituído, mesmo quando ele faz um bom trabalho, ele se sente o pior síndico do país. E às vezes, dependendo da cabeça desse cara, ele não consegue mais prédio, porque por causa dessa destituição injusta. E eu queria que você trouxesse essa sua visão sobre a destituição e também sobre o famoso fogo amigo, né? E desse ponto, eu vou linkar uma outra questão sobre a iletralidade do próprio conselho. Tá bom, então vamos lá. Eu já faz algum tempo que eu sou um defensor, que eu acho que assim, da mesma forma que o síndico, ele tem toda esta responsabilidade, esse mantra que a gente fala, né? Civil, criminal, enfim, responde por tudo. Cara, eu também sou favorável que o conselho também tenha esse tipo de atribuição, porque muitas vezes, muitas manobras, e ontem nós falamos sobre isso, que chega numa destituição, é articulada por determinado grupo, às vezes de forma legítima e na maioria das vezes, pelo menos que eu verifico dentro do meu escritório hoje, advogando para mais de 800 condomínios, de forma injusta e às vezes ilegal. Então vamos lá, a minha visão hoje exatamente sobre essa situação. O síndico ele pode ser destituído por 3 situações legalmente previstas. Por não administrar convenientemente um condomínio, por praticar irregularidades. Aqui tá tudo muito claro, né? Eu acho que isso ninguém... Aí você vai para um critério que a maioria dos síndicos cai, Cardoso. Sabe qual que é? Não administrar convenientemente um condomínio. Olha que critério subjetivo. É subjetivo, porque o que é conveniente para mim não pode ser conveniente para você. E na maioria das vezes, quando a ditadura da minoria ou o clã da minoria se junta para fazer um barulho e para derrubar o síndico, ele se apoia muitas vezes em questões porque o síndico agiu no estrito cumprimento de um dever legal. Às vezes não aceitando determinada imposição, às vezes multando, ou às vezes criando uma situação que desagradou determinado grupo. Por exemplo, esses dias um síndico num condomínio
Aqui na Zona Sul, ele literalmente derrubaram, porque ele não quis construir uma quadra de beach tênis na forma que estavam colocando e quis levar para uma assembleia, porque ia mexer numa alteração. Ele fez tudo perfeito, obedecendo o jurídico, até porque essa quadra ficaria próximo de uma torre que ia gerar barulho. Ruído. Então, quer dizer, ele levou isso pelo fato de ele ter ousado levar isso para uma assembleia e uma maioria daquela torre se posicionar aí maciçamente para uma assembleia para não aprovar, este grupo articulou uma outra situação para derrubar esse síndico. Então, assim, Entendi. o que a gente diz? Hoje, o síndico, além de todas as skills que ele tem, esse lance emocional é fundamental, porque hoje, quem quer ser síndico e esperar um busto, você sabe disso, cara, na frente do condomínio, tá ferrado. Então, o que a gente abordou? E como lidar com estas situações? Hoje nós temos julgados, decisões judiciais, que chega lá, a pessoa fala, não, vamos destituir porque, cara, você tá usando um óculos. Mas isso tem fundamento? Não é administrar convenientemente um condomínio. E tem síndicos levando isso ao judiciário para discutir, porque muitas vezes esta ata serve como, me desculpe a simplicidade da linguagem da nossa audiência, parece um estupro mental, porque a pessoa pega esta ata, depois a gente vai falar isso à frente, cata essa ata, o cara tá participando de uma outra concorrência, fala lá, o Cardoso foi destituído de um negócio, e ali às vezes, cara, e aquilo é unilateral, é igual boletim de ocorrência, eu vou lá e conto a minha verdade. Quem diz que a minha verdade, ela é absoluta. Não é. Então, você vai entender o porquê que eu sou contra algumas questões aí de ficha limpa, requisito do síndico. Eu sou favorável a determinadas situações, mas quem decide é a Assembleia. Então, ontem nós tratamos sobre isso e tratamos também sobre a figura, e aí eu digo, é o que você falou, a verdade dói, mas ela vai... E nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade, né? E aí nós temos a questão também do síndico tirano, que merece ser aquilo que aquele síndico que, né, eu sempre coloco o ponto de atenção, que só se manifesta ou só se movimenta por meio de procurações e por aí vai. As ilegalidades, abre aspas, as ilegalidades imorais. É isso, que são coisas diferentes. Então foi sobre isso que a gente falou ontem lá, cara. E aí, quando a gente fala sobre isso, tem um monte de consequências, né, sobre isso. Pegando esse ponto, obrigado pela... Eu tava contando os dias pro Dr. Diego vir aqui, gente, que hoje eu vou abrir a caixa de ferramenta. O que acontece? Sabemos que no próprio Código Civil, o próprio Conselho Consultivo ou Conselho Fiscal, cada condomínio tem a sua classificação ali, deveria, em tese, trabalhar como engrenagem, auxiliando e fiscalizando as contas, não o síndico. E só que às vezes eu vejo que tem muito síndico que tem esse certo receio ou medo de enfrentar esse conselho que seria o fogo... Vaca de presépio, né? Que fica amando, só que a hora que vem uma ação judicial e vem determinada situação, todo por imposição, mundo... não sobra um, Cardoso. Não sobra um. Só o síndico que vai lá para audiência juntamente com ele aqui, ó, o advogado. E só. Então, o que você poderia trazer da sua bagagem para trazer essa... Tudo bem que na prática é outro rolê, aquela coisa toda, mas é bom deixar aqui documentado por um especialista da área, porque não é nem mais o Carlos que está falando aqui agora, né? Eu estou tendo só as dores. Para que esses síndicos ou síndicas tenham mais firmeza, saibam não enfrentar, mas colocar de uma forma clara, inclusive juntos com o próprio jurídico, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. É isso, olha, é muito simples e muito claro, só que muitas vezes esta nossa posição, e não vamos tampar o sol com a peneira, pode custar o seu contrato. Exato. Como muitas vezes custa o meu contrato por me posicionar da forma correta com o síndico, e às vezes o síndico só que desagradou o determinado. E isso, desde que o mundo é mundo, isso vai acontecer. Esta questão, eu digo, porque a política ela é válida dentro do condomínio. O problema é a politicagem, exato, que aí é uma outra coisa. Ruim. Nós vamos andar por umas questões não muito republicanas. Mas aí o que acontece? Hoje, ao meu ver, um síndico, você sabendo, por mais que o contrato seja uma maravilha, nós precisamos de dinheiro para sobreviver, só que muitas vezes eu já vi síndicos que construíram algo muito legal e por conta de um contrato ou por ceder a situações, acabaram perdendo inclusive as outras situações e ficando doente. Por quê? Porque cedeu a questões que não estavam longe de uma convicção técnica e moral dele. Técnica e moral, né? Moral ainda você está num critério subjetivo, às vezes tá bom, mas a partir do momento que você afronta
tanta legalidade, porque eu digo, Cardoso, irregularidade, você sana. Olha, errei aqui, faz parte, não teve. Agora, ilegalidade, irmão, você não sana. É ilegal, Exatamente. né? E aí, o que eu sempre hoje, síndico, na minha concepção, tem que andar em bando. Eu sempre falo isso. Muitas vezes você não precisa se expor. Assim, ó, agora eu vou puxar a sardinha aqui pro jurídico. Por que da importância de ter em determinados condomínios? Tem alguns que não justificam, mas a grande maioria, dada a tipologia, necessita de uma assessoria jurídica. E aí, o que ele faz? Eu digo, eu não tenho dúvida que muitas questões você já sabe como responder na prática. Cara, você tá ali, ó, às vezes você vai dar show sobre mim, sobre algum advogado no meu escritório, só que você tem que fazer cara de ué e submeter esta questão como a engenharia. Seu suporte, proteção. E aí você fala assim, olha, então eu preciso de uma nota orientativa do meu jurídico, que certamente haverá um alinhamento, mas não um alinhamento imoral, um alinhamento técnico para a resposta naquele sentido, e você vai entregar, olha, segundo o jurídico, a minha convicção é essa, e o jurídico ratificou esta situação. Logo, eu não posso me posicionar assim, sob pena de cometer um ato ilícito, inclusive você, meu irmão, responder comigo junto nisso, porque vamos começar, já temos decisões. Você vai responder comigo porque eu sei, lindo eu falar isso, muito bonito, mas não tem outra alternativa. É uma forma menos danosa de você, síndico, se expor, dizer o não diretamente e buscar o apoio técnico através de uma nota orientativa. Quantas assembleias, vou fazer uma hoje, numa associação que eu estou com uma nota orientativa, é um parecer, uma nota orientativa pronta. Por quê? Há uma posição, eu sei que há uma oposição muito forte dentro desse empreendimento. Que é normal. E há uma posição técnica. Que é normal em então, qualquer condomínio. Senhores, olha, respeitamos posições diversas, mas a nossa posição técnica está aqui e eu gostaria que faça parte integrante da ata. Opa, olha eu aqui já fazendo arte. Fica tranquilo. Perdão, fiquei Não, emocionado fique com a em paz. água. O que acontece? Quando a gente faz isso, minimamente, a diferença do gênio e do louco, Cardoso, é o resultado. Lá na frente, vem uma decisão judicial e você não está mais no condomínio, começam as caças às bruxas. As bruxas. Então, assim, Sempre por tem. isso que eu falo assim, ó, se apoie, síndico, ande em bando, pegue a informação e decida com base na informação técnica. Às vezes a informação técnica, o direito é lindo por conta disso. Dá a possibilidade de você decidir tanto para a esquerda como para a direita. Em cima, da norma. Sim, agora, quando você não tem isso, me desculpe, é vender a sua tranquilidade, a sua paz de espírito fazer isso. Mas, complementando, você ainda acha que existe muitos, porque sabemos que síndicos, existem os síndicos moradores e os profissionais, ainda tem essa certa resistência do síndico ou até da própria figura condomínio ver essa importância de uma assessoria jurídica? Ah, tem. É custo, Cardoso, é custo. Você pega, mas assim, as pessoas, assim, ó, condomínio é uma coisa muito diferente. Você imagine, esses dias também conversando com uma síndica de mercado, nossa colega, e ela falou assim, olha, Diego, eu tenho muita dificuldade de aprovar. Eu falei, nossa, mas ela estava contratando toda vez a gente por job, né, por trabalho. Que fica mais caro. Mais caro. Eu falo, financeiramente, tá bom. E eu falei, olha, mas por que você, né? Ela falou, eu não consigo passar isso lá, né? E ela falou assim, eu falo assim, mas olha, aí você começa a demonstrar, quando a pessoa não tem nada e vai cobrar R$1, ela não tem nada e coloca R$1, as pessoas, não precisam. E a grande maioria não quer saber com o que acontece dentro do condomínio. A grande maioria. Na maioria. Só que se o síndico, aqui eu vou chamar a atenção, se o síndico não imprimir esta tônica e falar que ele precisa, eu já vi síndico que falou, eu não fico nesse condomínio sem um departamento de engenharia, porque era um prédio de instalação, e sem um jurídico para discutir com a construtora. Eu não fico. Ah, mas com todo o respeito, a administradora esquece, primeiro que isso é ilegal, isso não pode. Não pode. E segundo, com muito respeito, não vai ser feito da mesma intensidade quando um escritório especializado que só faz aquilo. E tem todo o histórico, inclusive, gente. Então não tem pega a trabalho resistência. exportado. E assim, e quem quebra essa nossa resistência? Quem quebra junto ao condomínio? Você precisa ter vontade política. E a vontade política passa pela sua mão e pela mão dos seus colegas. Se o síndico não compra essa ideia, ele vai ficar vulnerável. E tem muito síndico para que não mexam, né? Em outras linhas do condomínio, ele prefere assumir este risco. E é um risco. Mas existe. Mas existe. Não, num dos condomínios que eu sou síndico, inclusive, tivemos a previsão orçamentária, tanto é que um dos meus condôminos, que foi subsíndico, não mais hoje, que é advogado, começou a me questionar também isso.
Você vê, às vezes, O do próprio colega. por que o condomínio precisa de assessoria jurídica? Gente, é economia de palito, Não, Cardoso. É economia de palito. A hora que você vai ver, né? Eu não vou usar esse termo porque um dia eu tomei uma bronca na Assembleia. Eu disse que não significaria 2 pizzas no mês para o condomínio. Eu fiz uma alusão dessa. Falou, não sei onde você compra essa pizza que é tão cara. Ainda tomei uma porrada, né? Mas assim, se você for ver, grosso modo, né? Se você for ver hoje, a depender das situações, é importante, né? Mas não é só para o contencioso, é para o preventivo, para analisar um contrato. Você vai fazer um contrato de retrofit com uma terceirizada, que são contratos extremamente importantes, que mais de 60% do seu budget vai naquilo. Vai ali. Você precisa ter respaldos, né? Eu tenho síndicos que não assinam contrato sem a chancela do jurídico. Eu sou assim. E eu posso falar? Ele fala assim, Diego, eu só coloco assim, ressalvadas as questões comerciais, se eu não sei quanto aquele negócio custa, eu não vou entrar nisso. Mas assim, a parte, toda a técnica da empresa, certidões a gente levanta, faz os apontamentos e faz análise. Ele fala, Diego, eu só olho a questão do preço, se está adequado, o resto eu nem leio o contrato porque está chancelado por vocês. Exatamente, porque se eu tenho... Porque é uma... Aí são várias questões aí. Vamos várias, vou colocar 2 aqui, ó. Primeiro, quando o síndico ele se conscientiza a comunidade condominial e o conselho de um jurídico, ele está de olho, inclusive, no investimento do morador. Porque o morador é o dono, caramba. Valorização patrimonial. Pô, Quantos contratos que a gente não consegue sair? Porque eu sou contratado, eu ganho dinheiro com isso. Exatamente. Né? Que eu entro para discutir um contrato, por quê? Porque fizeram um contrato, amarraram com uma multa, e geralmente essas empresas ganham sim, tá, gente? Ganham porque ninguém ali assinou aquele contrato com uma arma na cabeça, e aí depois o condomínio não fica com uma prestação de serviço horrível, brigando com uma empresa e tendo, muitas vezes, desvalorização patrimonial. A gente vê muito isso em obra de fachada, né? Exato. Não, assim, como o doutor tá aqui, ó, quem manja é outra coisa, né? Eu tô sofrendo com isso. Eu tenho um prédio meu no Ipiranga, que eu assumi a gestão, já tô lá indo pro 6º ano já. Isso, vai pedir música, hein? Não, a galera brinca, a galera lá brinca que eu sou patrimônio do condomínio. Dá 3 gestões, né? Mas isso, 3 gestões, no 6º ano já. Só que da gestão anterior, antes de assumir lá como síndico, eu peguei um contrato de prestação de serviço, de mão de obra, que tá amarrado. Quando eu mandei a notificação, pra rescisão inclusive, eu recebi a devolutiva. Multa 200 pau. E eu falei, não, aí eu tive que dar 2 passinhos pra trás, né? Falei assim, ó, vamos negociar. Falei assim, ó, aí eu tenho que aguardar, agora que vai acabar, né, inclusive. Aí eu tive que aguardar com a prestação mais ou menos, pra não poder mandar embora por causa da bendita multa contratual, que é lógica, se assinaram lá, tá de acordo, que nem você comentou. Ninguém botou uma arma na cabeça do antigo síndico e falou assim, ó, assina com multa. E as empresas, quantas vezes, mas aí não tá prestando um bom serviço, aí você tem que entrar com uma ação, fomentar as provas, e eu sempre digo, tem gente que rescinde. E eu já tive que ir muita assembleia e defender isso, e é fácil quando a tese dá certo. E quando a tese não dá certo, então o que eu faço? Até uma dica aqui. Quando existe esse tipo de situação, mesmo a empresa prestando um serviço ruim, como que você vai ficar? Então as pessoas falam, vamos rescindir motivadamente. Então faz um monte de prova. Só que muitas vezes o judiciário, analisando ela não dá o peso que o condomínio dá e reconhece a multa. Aí o que eu faço? Eu entro com uma ação para rescindir, para não ter o problema da multa, porque lá eu discuto, se o juiz entender que a multa é devida, eu dou um passo atrás, caso contrário, eu não vou, porque eu já cheguei a chegar em assembleia de empresa de elevador e contar que a gente discutiu, que o condomínio não estava fazendo a empresa manutenção, cabo roído e tal, e eles ganharam a ação e eu tive que ir lá falar que a gente tinha que pagar uma multa de R$580 mil. Imaginem como receberam isso, né? Então hoje eu inverto um pouquinho, eu vou ao judiciário falar que a empresa não está cumprindo. E tudo isso desnecessário, sabe por que desnecessário? A não ser que a empresa fez algum tipo de investimento que justifique aquela cláusula penal, ela não precisa, ninguém, né? Eu analiso lá 24 horas contratos, a minha célula de contratos no escritório. A não ser que tenha algum investimento, o meu contrato é um prazo indeterminado, é assim, ó, não gostou, um beijo, tchau. E prestação de serviço tem que ser assim, salvo se a empresa dedicou algum recurso financeiro para justificar aquela multa de uma forma de rescisão antecipada. Acontece muito em condomínio de implantação, onde que a terceirizada às vezes dá um aporte financeiro para melhorar, por exemplo, projeto de segurança, projeto de câmera, e de alguma forma esse investimento ele precisa recuperar. Não tem almoço de graça, né? Não existe. A galera acha que existe almoço de graça. Não é no mercado do condomínio. Em qualquer lugar não existe almoço grátis. Bom, eu quero tratar agora com o doutor. Não adianta, ó. É doutor e ponto. Sobre a questão das administradoras. Eu queria... sabemos que é importante o síndico e a administradora trabalharem em conjunto.
né? Só que hoje, eu como participo de muitas concorrências, a gente percebe, a gente percebe uma certa deslealdade, onde que a administradora coloca regras para que aquele síndico possa participar da concorrência. E aí deixando bem claro que regras precisam existir para que ninguém eleja, por exemplo, um criminoso no seu prédio, ok? Por isso nós temos jurídico, jurídico. Qualquer coisa, jurídico. E como que o senhor vê essa questão? Se é legal, se é ilegal? Eu acho que tem que ter algo razoável, porque estamos falando de propriedade alheia, investimento de terceiros. Então a administradora ela vai ter uma teia de proteção para com os condôminos, inclusive. Só que às vezes eu acho que essas administradoras abusam disso e acabam não dando oportunidade para aqueles candidatos que seriam potencial aí para o condomínio. Eu vou desacortinar aqui um discurso elegante. E eu vou ser curto e grosso, mais curto do que grosso, obviamente, né? Mas assim, quando há esse tipo de manobras e assim de estratagemas, é porque existe algum interesse por trás disso. Entendi. O interesse pode ser vários, porque ela lida melhor com aquele síndico, a possibilidade daquele síndico rescindir com ela é muito pequena, porque hoje você se acaba, eu digo, né? Nenhum síndico precisa ter prestadores de serviços de estimação. Ele pode gostar de um aqui, gosta de outro aqui, e o síndico ele tem que articular, porque às vezes a GBB pode funcionar bem num condomínio e não funcionar uma terceirizada, e assim a gente precisa entender a regra do jogo, né? Mas isso é muito bonito no discurso, né, para colocar em flâmula tal, para colocar em palavras de parede, mas na prática a gente vê esse tipo que, ao meu ver, a administradora ela nem deve entrar nesse tipo de situação. A administradora, ela muitas vezes, ela cabe sim trazer algumas questões, né, às vezes ela sabe algumas questões de mercado, mas que sejam justas, e ponto, ponderações. Quem vai sempre decidir é o condomínio e a assembleia. E o judiciário tem reconhecido de forma reiterada, tá? Não é isolada, não. Que requisitos formados sem a alteração da convenção condominial, até por força do que dispõe o Código Civil, é conjectura, é acomodação de interesse. Por quê? Porque eu vou lá e coloco uma regra que hoje vai participar determinado grupo e eu acabo excluindo pessoas que eu não estou dizendo que tem decisões transitadas em julgados na área criminal, eu não estou dizendo que ainda que tenha, mas quem tem que decidir, o jurídico tem que falar, sim, ó, pesquisamos todos esses candidatos aqui, e os requisitos são esses. E aqui, tá aqui, a Assembleia decide. Outro dia queriam num condomínio essa bendita ficha limpa, que eu sou contra. Ah, Diego, você é contra, então você quer que entre um bandido num condomínio? Não, eu só acho que a ficha limpa, ela precisa de uma análise. Por quê? Neste condomínio falou que o síndico não podia ter ação alguma. Gente, síndicos profissionais hoje, você multa alguém por conta do cocô do cachorro, o cara entra com uma ação e coloca você no polo passivo. Por revanchismo, primeiro, e sabe às vezes da prática de mercado que você não pode ter uma ação, e muitas vezes aí a gente puxa lá, tem uma ação. E aí esta ação, esta ainda tá ligada, aí você tem que vir e falar, gente, isso aqui foi por exercício da função, um funcionário que saiu e entrou contra a terceirizada e contra o síndico, mas não porque o síndico fez dano moral, não, ele só colocou lá. No polo, aconteceu comigo. E aí você tem que então olha, isso é ficha limpa? Desculpa, gente. Isso, ao meu ver, é você estar obstacularizando um direito ao exercício profissional, ainda que não tenhamos a legalização da profissão, mas você está obstacularizando a sua atividade profissional. Isso, para mim, é ilegal. Então, quando eu me posiciono e eu tive um problema sério com uma síndica de mercado, que simplesmente, inclusive, eu não tenho problema nenhum de falar isso, tem decisão judicial, Por quê? Porque ela entendia que o jurídico, nós analisamos todos os candidatos conforme os requisitos tranquilos, tá? Ó, levanta a certidão, e aí de todos nós fizemos aquele quadrinho e a Assembleia decide. E o Conselho decidiu por bem, naquele caso em específico, não levar esta pessoa em decorrência de uma situação.
Foi uma posição do conselho. E essa pessoa insistiu e aí levou para a Assembleia e demonstrou. E aí ela disse que houve uma exposição. Não, que o jurídico era culpado disso. E a gente falou não. E alguns síndicos até me questionaram, porque ela fez vídeo. Eu falei, cara, a gente não faz. Primeiro eu trago os apontamentos que existem, são reais. Não é mentira. Isso mesmo. Existem. Tá lá. E ligados à área condominial. Eu não estou inventando nada. E aí a gente só pontuou e a Assembleia vai decidir, não fomos nós. Tanto é que o juiz deu ganho de causa, entendeu que era um exercício da nossa profissão, a pessoa tem que fazer retratação e ainda pagar, porque a minha advogada, coitada, foi ainda ser processada por conta disso. E vai receber uma indenização em decorrência disso. Bobagem. Esse tipo de postura enfraquece aquilo que a gente tanto briga, porque eu brigo por síndico. Agora, só fechando o assunto, eu entendo que a maioria das decisões judiciais que não são questões exequíveis estão sendo anuladas. Por quê? Porque simplesmente são feitas ou por administradoras ou por pessoas que estão em determinado grupo do condomínio, mas também conduzido pela administradora, para entrar 5, 6 síndicos ali que agradam ela e que não vão mexer no melado dela. Então isso eu sou totalmente contra. Quem decide, ela pode opinar, Com certeza. Mas quem decide vai ter aqui a Assembleia. Quantas vezes eu já recebi ligação de síndico, cara, isso é falta de educação. A pessoa convocada para ir para a Assembleia, se preparou, levou o material, chega lá, não deixa um cara entrar porque tiraram, ou nem avisam que ele não vai participar. Olha que isso, cara, isso é falta de respeito. Não, aconteceu isso comigo ontem. Ontem. Não, mas ok. Pegando esse gancho, até uma questão que eu vou passar aqui pra galera. Às vezes você deixa de participar de uma concorrência por causa do seguro. Esses dias vou dar até um abraço. Valor de seguro, essas coisas? Vou dar um abraço aqui pra Rosa Simões, da FedCorp, e o Cássio. Tive reunião com algumas seguradoras do mercado, que eu estarei trazendo aqui para esclarecer. Hoje as administradoras, algumas administradoras mal intencionadas, o que elas falam para o síndico? Estou te falando questão de causa aqui do Cardoso, tá? Você manda a documentação, manda a certidão negativa, aquela coisa que é de praxe no mercado, e fala assim, então, para continuarmos com o seu processo, você tem que ter uma apólice de R$1 milhão. Eu falei, gente, aí eu falo assim, a minha apólice é de R$500 mil, e eu não mudo. E aí você vai entender o porquê. Eu falo assim, gente, temos 2 problemas. É importante o seguro a gente ter? Com certeza, porque estamos falando risco da nossa empresa. Não é nem pelo condomínio, porque o condomínio tem o próprio seguro dele, lá tem a RC do síndico. O próprio condomínio tem. Aí são 2 seguros. Mas, primeiro ponto, as seguradoras, em sua maioria, elas estão vetando os síndicos que estão pedindo aumento da apólice, só para atender concorrência. Por quê? Você pede aumento do seguro, primeira coisa que a seguradora vai pedir, qual que é o seu faturamento mensal? Se você fatura R$100 mil por mês, dá R$1 milhão por ano. Então é plausível. Daí você pega um síndico que tem 2 prédios e recebe o quê? Tipo, R$7 mil. Como que você fatura nem R$100 mil por ano e você quer ter um seguro de R$1 milhão? E aí, a sorte que quem me leva para os prédios são moradores, e aí eu questiono o conselho. Pergunta para a administradora, qual que é a arrecadação do condomínio? Se a arrecadação tiver R$1 milhão, aí sim, a gente tem que, né? A gente tem que até justificar para o seguro. O condomínio que eu estou concorrendo, a arrecadação mensal é R$1 milhão. Então é plausível, até mais. Mas a maioria você pega lá os 150 mil, R$200 mil por mês de... Então você acaba sendo excluído da concorrência. Então entra naquela questão que você está comentando, sobre essas administradoras que têm essa postura... E às vezes sabe, porque você já participou de determinada concorrência e sabe que você, às vezes, não tem aquele seguro. E outro dia, de uma síndica, eu achei muito legal, ela fez um negócio legal, uma dica. Ela falou assim, olha, eu não me oponho a aumentar a minha apólice, eu não me oponho, eu já tenho a minha responsabilidade aqui. Agora, hoje, eu tenho 2 prédios, não se faz, ou 3, eu não sei, não se faz necessário e não tem nem lógica eu fazer determinada situação. Mas fica um compromisso meu aqui através de um ato declaratório, se eleita for, eu achei isso muito inteligente, eu aumento minha apólice, porque aí eu vou justificar. Caso contrário, é igual colocar, sabe aqueles contratos, o meu contrato social, eu tenho lá 6 milhões, aí você fala assim, que eu declarei que eu tenho 16 milhões, mas está integralizado o capital? Não está integralizado, então o que adianta? É o papel, papel e tela aceita qualquer coisa. Então, é a questão do seguro, eu julgo extremamente
extremamente importante, tá? Que... Eu acho assim, né, como advogado, né? Você vê lá com o número de advogados que a gente precisamos ter, ninguém estar absolutamente livre de um erro, né? Às vezes acontece, pode, né, gerar problemas e você e o condomínio precisa estar seguro com relação a isso. Eu não estou dizendo de má fé, eu estou dizendo de erro mesmo. Às vezes aconteceu alguma situação, inobservância, às vezes o síndico acaba respondendo por uma inobservância por parte de uma administradora, de um advogado, não sei, de um prestador de serviço, e a porrada sempre vem de você. É importante ter alguns requisitos? Agora, tem que ter lógica, né? Tem que ter lógica. Você criar, quantas vezes eu já não vi Ctrl+C ou Ctrl+V de bids para síndico, cara, que não se aplica. A realidade era de um condomínio praiano, aí você vem para uma questão e você fala, cara, não se aplica. Então, os desenhos, eles estão muito enlatados para esse tipo de coisa. Então, a minha posição, eu acho que requisitos eles podem ser formatados, mas eles não podem ser eliminatórios, para que quem vai eliminar é uma assembleia. Não gostei do Cardoso, porque todo mundo tem aqui isso, e ele, por mais que ele justificou, mas tem que ter a oportunidade. Quer limitar, quer fazer... Ok, não vejo problemas, mas eu acho que a assembleia tem que definir isso. Tá. Bom, na sua visão de empresário, eu queria que você trouxesse como que, nesse passo a passo, a GBB, com toda a seu brand, a sua equipe, tá com esse boom. Porque onde que eu ligo, onde que eu assisto, tem vocês lá. Então, o que acontece, cara? É muito tempo na área condominial, né? Então, o que eu digo, o escritório, né, a gente, assim... De verdade, né? Ninguém, eu digo, né? Só quem nasce, eu não digo grande, né? Eu acho que hoje, esse lance de números de condomínios, eu acho tudo isso uma babaquice, de verdade. Eu gosto muito do lance da autoridade, do lance disso. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Tem síndicos que têm mais afinidade, tem condomínios, mas é uma história que foi construída. Eu, particularmente, amo muito essa matéria, cara. Quando eu comecei na área condominial, primeiro, eu assumo, eu até tinha vergonha de falar que eu advogava para condomínio, porque meus amigos tudo era direito tributário, direito aeronáutica. E condomínio, cara, ainda é aquele preconceito. Inclusive nós, em assembleias, quantas pessoas você não faz assembleia, as pessoas não acham que a gente não deu certo em nada, que a gente não tem, né, estrutura, estrutura que eu digo cabedal cultural para ali estar naquela situação, porque eles pagam pra gente estar ali. Então há um certo preconceito e eu lá atrás sentia isso. Eu sou advogado. Eu não falava, eu sou advogado de condomínio. Né? Eu falo isso com muita vergonha lá atrás. Hoje, cara, eu bato no peito, eu falo, sou advogado de condomínio. O que você faz? Ixi, faz assembleia? Faço assembleia. Faço, inclusive hoje tenho. Então, assim, e aí eu acho que eu comecei muito também eu sempre gostei de falar, comecei a puxar alguns assuntos. Eu não tenho uma linguagem muito ortodoxa, né? Eu acho que a Assembleia me forjou bastante isso. Porque a Assembleia a gente toma porrada, tem dia que a gente conta sucesso, tem gente que a gente conta insucesso, tem dia que a gente não dorme. Puxa, podia ter falado isso naquela Assembleia, Exato. Me faltou repertório. Então eu acho que tudo isso. Então eu, né, e assim, eu falo com muito orgulho, não é pedância, eu acabei puxando, incorporando muito esta questão do escritório, com a própria TV, com a própria... E começou a puxar. Nós... Em determinado momento também, o Márcio, né, o Márcio Askorski, que né, minhas desavenças à parte com ele tecnicamente, que tenho muita coisa, mas eu sou muito grato por ele ter aberto esse mercado para advogados e ali possibilitou isso. Então a gente que, né, veio numa segunda ou terceira geração aí trazendo isso. E quantos advogados, cara, você não tem na sua hoje brilhantes, né, com relação a isso, com estilos diferentes. Então eu acho que hoje a GBB, ela acabou sim tomando uma capilaridade na área condominial. Nós temos sim esse reconhecimento com muito orgulho, mas, cara, isso se dá àqueles caras que estão 24 horas ali trabalhando. Cara, sabe assim, são 50, eu falei, 120 pessoas, 56 advogados. Cara, esses caras, você acha que eu aguento fazer o que os caras ganham? E hoje os caras, eu tô aqui falando, a galera lá tá trabalhando, entendeu? A musculatura. Então eu acho que o nosso sucesso hoje, se é que a gente pode dizer assim, sim, né? Tá muito no elenco que eu tenho, cara. Meu elenco, eu vou te falar, tenho problemas, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Quem é perfeito? Cara, hoje o grande lance, né, é formar elenco. Então eu tenho advogados, cara, brilhantes para fazer uma tese, não para ir para uma assembleia. E tenho outros que já não gostam de ficar atrás do computador, mas chega numa assembleia, arrasa o que o outro fez, né? Então eu acho que o grande lance é ter
elenco. É o que a Disney faz, né, cara? A Disney, o backstage dela, dizem que é muito mais forte do que quem tá em cima do palco. Porque pra galera que sobe em cima do palco, é minoria em decorrência daquilo que está atrás preparando. Que a coisa tá então, acontecendo. eu, cara, às vezes tô com a cara aqui, tô conversando com você, tenho oportunidade de... Mas, cara, eu tenho uma galera trabalhando pra dar resultado. Senão, tudo isso não se sustenta. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Gostei. Ó, eu acompanhei a sua participação lá em Sorocaba, que eu tenho um prédio em Sorocaba. Você tem prédio em Sorocaba? Tenho um prédio em Sorocaba. Cara, eu gosto de Sorocaba, sabe pra quê? Pra comer coxinha na Real. Na Real. Cara, todo mundo só fala dessa coxinha, né? Honestamente, eu comi essa coxinha da Real lá, eu achei uma coxinha. Você não achou? Porque assim, ó, tem duas lá. Tem uma que é perto lá tem uma que fica ali próximo da... Ó, tem uma que fica ali perto da próximo da UAB. UAB. Aquela ali, cara, sabe por quê? Porque assim, psicologicamente é igual, né? Se a gente chega num vinho e eu começo a falar um monte de coisas pra você. Mas qual que é o melhor vinho? Aquele que você gosta, né? Exatamente. E às vezes vem toda uma alquimia sobre aquilo e você vai psicologicamente mais conduzido. E eu acho que é isso que acontece com a coxinha. Mas, cara, eu gosto. Eu vou lá e o pessoal fala, eu trago coxinha. Porque, cara, eu gosto de coxinha. Eu tenho um prédio de Sorocaba. E aí o mercado de Sorocaba, ele é muito... bem diferente de São Paulo. Aqui em São Paulo só tem doido. E aí também conheço a doutora Denise Isidori, né? Denise é uma querida. Doutora, ó, sua agenda, lembra da sua agenda? Gênesis. A D é uma querida, cara. Putz, é uma querida. É uma querida, sabe? Ela é assim, nossa. Ela tá levando essa visão disruptiva de São Paulo para Sorocaba. Você sabe que eu não sabia, ela foi a primeira a advogada a integrar a Comissão de Direito Condominial de São Paulo. Lá ela é presidente. Mas aqui ela foi a primeira mesmo, a primeira. E a Pretel falou isso num evento que eu estava, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não sabia. Então, e aí... E ela é uma querida, viu, cara? Exato, e aí ela tá fazendo, vou pegar até essa fala aqui do doutor, né? Ela tá levando toda essa... Sorocaba praticamente é um local muito bairrista, né? Só que lá tem muitos síndicos formidáveis, só que mesmo assim esses síndicos formidáveis tem aquele perfil de Sorocaba, né? E aqui em São Paulo, a galera tem que aprender com São Paulo, meu, que aqui é um negócio de doido. Eu vi a sua participação lá, sua fala lá, ficou... E o que você pôde sentir lá? Cara, assim, ó, é um mercado, assim, ó, eu estou num lugar também, que é um lugar bairrista, que eu estou em Alphaville é cortado por duas cidades, Barueri e Santana de Parnaíba. Temos uma certa capilaridade ali, mas assim, cara, antes de eu estar com um escritório efetivamente lá, existe essa situação, você não é daqui hoje, cara, de verdade, advogado, eu advogo, ó, eu tenho um prédio fora de São Paulo, lá no Ceará, cara, e tá tudo bem, só quando precisa de uma assembleia e tal, mas hoje, cara, e hoje até virtual. Então, assim, eu acho que existem, né, alguns preconceitos, mas também eu respeito. Sabe por que eu respeito? Porque às vezes o caldo de cultura daquela região é diferente. E aí a gente começa a entender. Sorocaba é um mercado extremamente promissor. Pelo que eu entendi lá no dia que foi hoje nós temos lá mais de 6 mil condomínios, mudando a tipologia, porque antigamente era muita questão horizontal. Exato. Hoje está tendo uma verticalização por parte disso, e é muito legal, né? E lá, profissionais, eu senti assim, sabe? Às vezes a gente fala, porque ele só tem um condomínio ou tem 2 condomínios, profissionais, assim, brilhantes na conversa, porque eu digo, o problema condominial é o mesmo, cara. Às vezes a intensidade, talvez no interior ainda a gente tenha isso, aí eu digo interior, porque nem é tanto interior ainda, mas a base, né, principalmente de educação de alguns lugares, muda um pouco, né? Talvez em algum lugar lá, por mais que a pessoa esteja errada e seja um senhor, ninguém vai pra cima, às vezes como vai em São Paulo, né, não respeitando, às vezes, a opinião e o cabelo branco, porque não era isso, a gente tinha que respeitar porque era mais velho. A gente não precisa ser trouxa, né, porque até os canalhas envelhecem. Só que, cara, você não precisa ser deselegante com uma pessoa que não tá entendendo, e às vezes acontece, tem que explicar 3, 4, 5 vezes. No interior eu vejo um pouquinho disso, porque eu faço assembleia de instalação no interior. Legal. Às vezes a construtora me contrata, eu não fico no condomínio, mas eu vou lá em Indaiatuba, eu vou em Campinas, eu vou lá, faço a instalação e eu percebo um pouquinho esta diferença quando não é de investidores o prédio. Agora, cara, um mercado muito promissor. Você fala, e eu gostaria muito, eu queria olhar da Castelo, onde eu tô ali, pra trás, né? Não da Castelo pra cá. Não, ó, sua visão 360 sobre o mercado condominial, sobre o famoso fogo amigo.
Cara, fogo amigo. Cara, isso aí vai existir sempre, né, cara? Você imagina, ó, falando com a Sheila ontem, muitas pessoas, dentro da nossa própria família, olha pra sua família, eu vou olhar pra minha, tá? Cara, quantas vezes e divergências a gente há ali em um fogo amigo, às vezes, eu não digo às vezes debaixo do mesmo teto, mas também pode haver. Por quê? Porque são questões socioculturais diferentes, por mais que as pessoas moram no mesmo lugar, às vezes a base, a história da pessoa vem com muito isso. E o fogo amigo que eu vejo muito em relação ao síndico. Hoje, a sindicatura tomou um protagonismo. Hoje, 1/4 da população brasileira morando em condomínio. Ontem, a minha advogada trouxe, doutora Lorena, trouxe um dado para o nosso podcast, que 46% hoje da sindicatura nacional, ela já passou a ser profissional. Nacional, Caramba. eu não estou falando de São Paulo, tá? Então, ela trouxe lá alguns indicadores. Então, tudo isso vira um mercado. E muitas vezes, eu já vi uma pessoa, um conselheiro, que era executivo de uma grande empresa e ele fazendo conta, achando porque naquele condomínio você ganhava 8, o síndico, no outro ele ganhava 10, ele fez uma conta ali, o que o síndico estava ganhando era 3 vezes ou 4 vezes mais que ele como executivo ganhava. E aí as pessoas começam a ter um olhar para aquele um pouco diferenciado. Do dinheiro, E inclusive. começam a derrubar os próprios síndicos dentro dos seus condomínios para assumir a sindicatura, eu já estou indo direto na ferida, para assumir a sindicatura e iniciar uma questão na sindicatura. Então eu sempre digo, quantas vezes eu falo para síndicos, eu falo, olha, quando eu vejo cedendo muito, eu falo, olha, toma cuidado, porque as histórias se repetem. Então esse vem o fogo amigo. E aí começam a criar casos, porque muitas vezes essas pessoas, Cardozão, elas estão 24 horas dentro do condomínio. Você não tá. Você não tá. E ela tem o tempo para fazer toda esta estratagema, essa arquitetura não do bem, e aí acaba te derrubando. Por quê? Porque outro dia eu vendo lá, poxa, prédio de instalação. Cara, prédio de instalação, a gente também falou sobre isso. Gesso é um inferno dentro de prédio de instalação. Não para, cara. Não para. Não é nem porque suja mesmo. E o serviço, a terceirizada, não vence. E o síndico tá apanhando, mas por quê? Eu já entendi que a mulher de um conselheiro, ela virou síndica profissional em outro prédio e estão fazendo uma articulação para derrubar o fogo amigo. Então, eu vejo muito essa questão. Então, o síndico tem que se articular. Eu digo, o síndico tem que andar em bando. E esse fogo amigo, na maioria das vezes, ele vem do conselho. Na maioria das... acontece com os condomínios, acontece. Mas quem tem a força política, sabe por quê? Porque você imagina, você chega numa assembleia, olha o tumulto instalado. Uma prestação de contas. Aí o síndico vai lá, apresenta, traz auditoria, validando. E aí o conselho pega 3 caras que são do conselho e fala, olha, que são moradores, e fala, eu não concordo. Não concorda por quê? Porque não, eu não concordo porque eu já fiz apontamentos. Gente, mas aqui não é assédio. E começam com aquelas coisas e não trazem um elemento factível, né? E alguma coisa. E aí, a maioria da Assembleia, o que faz? Reprova. Concorda com o conselho, reprova, são moradores são moradores. É isso. E muitas vezes acontece isso e às vezes há um movimento para isso não acontecer. Não, depois a gente apura. Sendo que tem uma prova da auditoria falando que não tem nada contra. Eles tiveram acesso a esse tempo todo, a tudo isso, não se manifestaram, deixaram correr solto para chegar na Assembleia e arrotar a santidade? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, esse fogo amigo, por isso que eu volto ao início do nosso bate-papo. Quem vai lá e não aprova e não apresenta, a lei tinha que ter o seguinte, ó, no meu entendimento, tá? Que o conselho, ele tem essa função que poderá ser atribuída pelo Código Civil e pela própria convenção condominial. Mas teria que ter algo imperativo, né? Dizendo o seguinte, taxativo. Dizendo que cabe ao conselho, né, chancelar ou não, ou fazendo, justificar sob pena de não ser elementos, tal, alguma coisa assim, para rechaçar. Porque, cara, é muito fácil, né? Senão a gente vira naquela história. Hoje é um pouco mais maduro, eu tomo tanto cuidado quando a pessoa vem falar para mim, olha, porque nossa, o Modesto lá naquele prédio e tal. Aí você começa, você fica. Eu só escuto. Eu não teço mais nenhuma opinião, porque é só quem come 1 quilo de sal, cara, que sabe. Então eu prefiro hoje me calar, ficar quietinho, do que falar algo que eu vou estar sendo injusto. E na maioria das vezes, se eu falar alguma coisa, eu vou estar sendo injusto, porque eu não tô lá. Não tô lá, exatamente. Não, nesses dias não, alguns meses atrás, eu tenho de todos os meus condomínios, eu tenho um que é problemático. Só um, cara? Você tá bem. O quê? Ao todo são 5, só tem esse que é problemático, que fica no Portal de Abaquara. Ó. E aí tivemos um grupo de conselho
é um condomínio bem antigo, aquela coisa toda, que dentro das gestões anteriores que levantamos nas atas, tinha vários favores, aquela coisa de poder que acontece dentro dos condomínios. E aí, essa moradora, por algum motivo, né, veio bater de frente com o Cardoso. Eu apresento, como eu sou um síndico meio doido da cabeça, né? Se eu tô no meu direito e estou certo... Que signo que você é, cara? Sou de Libra. Você é de Libra, igual minha mãe. Desequilíbrio total, eu até brinco. Minha mãe, você é igual minha mãe. Mas é muito... A Libra é muito coração, é muito família. Putz, minha família, eu corto o braço. Os caras falam assim, Diego, você gosta de signo? Eu não, imagina, olha aí. Mas tem muita ligação na questão espiritual, a questão do signo. E é uma questão minha, pode ser um defeito, uma qualidade. Se eu tô certo, se eu tô na minha razão, eu vou me desgramar, vou pra cima. E aí, na reunião, ela renunciou esse conselho inteiro, porque quis bater no Cardoso. E o Cardoso, se eu tô certo, eu não vou pra trás, não vou pra cima. E quem tiver mais na disposição ganha. Renunciou todo mundo. Todo mundo renunciou, que se quiser fazer uma coisa lá, e eu sou sempre da minha correria certinha, renunciou a galera inteira, entrou novo, e aí participamos de uma reunião. Tanto é que a empresa lá de terceirização que eu conheço, né, fez a transição de troca de empresa, aquela coisa toda, que a empresa que não quer pagar imposto, faz a mudança, aquela coisa toda, e mandou uma carta. E aí na reunião ela trouxe isso. Eu consultei, ela falando na reunião, né, para descredibilizar, eu consultei essa informação aqui da empresa e me orientaram dessa forma. Eu falei assim, mas essa consulta foi com quem? Foi com o jurídico do condomínio? Ou foi com o jurídico fora? Foi com da minha confiança. Então, você sabia que você pegar documento do condomínio e mandar para um outro jurídico, você está desrespeitando a LGPD? Você está cometendo um crime, inclusive, de documento? Não sei o que lá. Então, pede para esse jurídico da sua confiança falar com o jurídico do condomínio. E aí, o que o jurídico do condomínio falar por síndico, eu vou acatar. Então, lá tem muito disso, sabe? E a gente eu tô ali, já se juntaram pra me destituir. E às vezes não conseguiram. Vira, Cardozão, da quinta C com a quinta A, né, cara? E aquele negócio, sabe de dar o último tapa? Quem tem irmão sabe que é isso, né? Dá o tapa, sai correndo, aí você vai... Tem que ser o último tapa, e às vezes isso não leva a lugar nenhum, Não leva a lugar nenhum. E aí eu até brinco pra galera lá, pro meu conselho. Hoje eu tenho um conselho porreta. Vou até mandar um abraço aqui pra ele, bom. Que é o Luiz, que é o Eric. Tem joga junto. Não, o Luiz é um cara metódico. Mas jogar junto não significa concordar com você. Mas pode discordar com respeito e sem a necessidade de meter a rasteira em você, Exatamente. Irmão. Que eu falo assim, olha que bizarro, eu sou um estranho, eu não moro aqui, eu tô trazendo todo o meu background, a minha bagagem profissional, a minha influência do mercado, pra melhorar esse negócio aqui, gente. Não é possível que nesse condomínio eu dou certo nos outros, não é possível que eu não vou dar certo nesse, gente. E aí ele vai entendendo tal. Bom, devagarzinho a gente chega lá. Implantação. Porque eu também gosto de implantação. Eu sou síndico de implantação. Eu gosto de ser o segundo, cara. Eu não gosto de ser o primeiro, não. Não, eu gosto de ser o primeiro. Porque, o primeiro, cara, a gente apanha pra caramba. Os caras ligam a gente à construtora. A gente, né, porque você veio, você é do pacote. Você é do pacote. Você é o cara, né? E às vezes, cara, tudo bem. Às vezes a gente às vezes vem realmente indicado por alguém. A gente não cai num feixe de luz lá e cai lá, né? Exatamente. Ligou o fogo, a gente saiu do fogo. Mas, às vezes as pessoas, e até por erro, porque as pessoas estão machucadas, né, Cardozão? Por atrasou o apartamento. Ou a parede ficou torta lá do apartamento. E, cara, e aí associa todo mundo. Não, tem que trocar todo mundo. Ontem a gente brincou disso. Eu falei, gente, olhei pra câmera e falei assim, eu adoro ser o segundo. Eu não gosto de ser o primeiro. Aí a Sheila começou a rir, né? Falei, Sheila, eu tô falando de condomínio. Não, eu gosto de ser o primeiro. Por quê? Assim, é uma questão óbvia. A construtora, ela sempre vai indicar um síndico que ela conhece. Por quê? Eu já peguei prédio de implantação que o primeiro síndico que brigou, que era morador, ele não queria fazer contrato de manutenção de nada. Não, e às vezes ele não quer, e aquilo, sabe, vira um negócio tão pessoal, e aí ele já ingressa com ação. Eu já fui contratado pra ingressar com ação, o condomínio tinha 4 meses, cara, não tem sentido. Aí você ingressa com uma ação com 4 meses de vícios, patologias e defeitos e não conformidades, a construtora não entra lá, mas nem pra fazer o teste do pezinho mais. Fala, foi pra justiça, aí sabe o que acontece? Desvalorização patrimonial, aquele negócio prédio caindo.
4 meses, 4 irmão. meses, gente. Que isso? Vai dar problema ao prédio? Lógico Com certeza, que vai. Lógico que vai. porque o condomínio, quando ele é recém-entregue, ele tem até 5 a 7 anos para assentar a edificação no solo, e aí vai começar as rachaduras, garantia, tudo isso viciou. Então, ou seja, aí é culpa do próprio síndico que não manja de implantar prédio, tem que vir com uma assessoria jurídica, tem que vir com uma assessoria de engenharia para receber as áreas comuns. E muitas vezes, desculpe lhe cortar, hoje as construtoras também têm mudado um pouquinho isso e participado este síndico, que potencialmente será o síndico, já de toda essa preparação, inclusive na formatação da peça orçamentária, para dizer, é claro que a construtora quer jogar aqui embaixo o valor, porque ela vendeu, mas às vezes tem coisas que não dá para cortar, né? E o síndico que se posiciona, cara, principalmente, né, com relação à engenharia, no início o jurídico, é fundamental, né? Exato, não, e aí o síndico tem que ter essa informação, porque quando eu já peguei prédio de implantação e o conselho veio bater em mim, eu falei assim, tá, tipo, R$1.000 de assessoria de engenharia. Eu falava assim, tá, conselho, você já olhou a tabela do CREA? Olha a tabela do CREA. Olha lá, depois a gente conversa. Olha a tabela da OAB, depois a gente conversa. Então não adianta vocês virem aqui com preços que eu acho precificar o trabalho alheio. Porque isso. o síndico tá... É igual a orçamentária, você trabalhou a semana, o mês inteiro, o ano inteiro pra fazer uma peça orçamentária, aí você fala que o condomínio tem que ter 7% de aumento, aí me levanta um santo lá e fala, não concordo, 3,5%, por quê? Com base em quê? Não, porque eu acho. Não, aconteceu comigo agora, semana passada, na Assembleia. A gente... Daí eu fico olhando isso, aí tá porque o cara acha, porque ele quer pagar menos, só que o que corta? Aí eu gosto de ter síndico que fala assim, tá bom, então vamos cortar o quê? Vamos cortar assessoria esportiva? Esse cara... Aí o cara... Não! Vamos... Então, aconteceu comigo na semana passada de novo, nesse condomínio do Ipiranga. Levamos a previsão orçamentária de 12% para aumento, não tinha onde correr, porque o condomínio tá passando por uma nova fase. Tá, e você tem dissídio, você tem impactos dos prestadores, você tem as contas de consumo que tudo aumenta, cara. Só que mesmo assim, aí criaram-se uma comissão de moradores, que eu acho interessante também, porque o morador tem que a gente sabe onde vai dar, aí querem renegociar, e às vezes querem trazer contratos que você não compara banana com banana, querem reduzir a qualidade, aí é fácil administrar. É fácil. Caramba, hein? Falamos, hein? Porra, gostei, viu? Eu também gostei, irmão. Pra encerrar, não querendo encerrar, mas pra encerrar, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre como que tá o mercado hoje, nessa questão de síndico, de síndicas, das administradoras, dessa atuação, desse volume de pessoas que estão se interessando mais dentro dos condomínios. Olha, eu trago um dado do Secov. É um cruzamento de dados que o vice-presidente do Secov aqui de São Paulo trouxe em uma fala dele, e eu gosto de reverberar. Quando a gente fala em Secov, obviamente que é um sindicato da habitação, eu estou falando não apenas da questão condominial, eu estou falando como uma visão do mercado imobiliário como um todo, né? Então hoje, 7% do PIB do Brasil, 7% do PIB do Brasil tem a ver com o mercado imobiliário. Caramba, é muita coisa, gente. É muita coisa. É claro que vão ter vários setores ali da questão imobiliária, mas não vamos esquecer que a área condominial está aí dentro. Exato. Né? Que a área condominial, volto a dizer, 1/4 da população é uma economia, gente. Brasileira. Condomínio é uma economia. Aí, fora o que ela traz, né? Traz todo esse ecossistema de prestadores, tudo isso. Aí nós temos mais um dado. 9% dos tributos efetivamente arrecadados no Brasil tem a ver com o mercado imobiliário. E o direito não. E a questão condominial, cara, condomínio não sonega imposto. Não. Condomínio, o prestador de serviço tem que reter lá, tal, não que o condomínio pague, mas tanto é que a receita está em cima. Inclusive das próprias contas pools aí agora, você viu? Tá em cima. As administradoras eu sempre tive ranço de conta pool, gente. E as administradoras que trabalham com isso aí já estão se coçando. Se movimentando para... Se coçando. Aí nós temos a questão que 10%, eu estou te trazendo esses indicadores só para gente eu te responder aqui, 10% dos empregos formalmente gerados no Brasil tem a ver com o mercado imobiliário, e aí nós temos um protagonismo fantástico da área condominial pelos empreendimentos que nós possuímos, seja de forma orgânica ou terceirizada. Então, cara, olha esse número. Se a gente tem esse número, isso aí vai reverberar onde? Esse número vai reverberar nos escritórios de advocacia, vai reverberar na sindicatura profissional, aqueles 46% que eu havia dito
dito a você no início também do nosso podcast de síndicos profissionais. Então, é um movimento, cara, em franco, né, crescimento. Tanto é que a gente vê bastante coisa e eu acho que é um mercado ainda para ficar maduro mais daqui a alguns anos. Quanto ao amadorismo, assim, você não vê quanto amadorismo, a gente fala disso, cara. Você vê cada amadorismo em condomínio quando você entra, você fala, não é possível que isso acontecia, né? Não é possível, quando acontece. Cara, ó, ontem eu fiz uma reunião só para você entender, um síndico que ele utilizava a própria empresa dele, morador, para justificar as notas, porque ele contratava pessoas esparçadas para teoricamente pagar menos imposto e contratava pela empresa dele. Cara, isso não é muito juvenil, mas aquela massa condominial de pessoas extremamente esclarecidas descobriram depois, obviamente que não sabia, mas quando você não tem a fiscalização, você tem o esvaziamento de assembleia, é um campo fértil. Então, hoje o que eu acho? Sindicatura, ela tá vindo de uma forma muito boa no sentido, eu vejo como boa, eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata, porque muita gente, olha o seu programa aqui, cara, quantas pessoas que você tá ali na prática atrás, compartilha com uma pessoa que tá começando agora. Exato. Cara, o cara que já tá muito aí, o cara nem escuta nós, mas aquele cara que tá começando, ou aquele cara que já tá ali, ou quer alguma informação, vai beber nessa fonte, então, exato, cara, isso é muito legal, porque a maioria dos síndicos profissionais não são essas grandes empresas de sindicaturas. Exato. Isso é a minoria, irmão. É a minoria. E tá tudo bem. Sucesso para eles, sucesso para os menores. Então, eu acho que esse mercado, hoje, eu tô aqui por conta desse mercado. A GBB chegou até aqui por conta desse mercado. Eu sou muito grato a Deus por conta deste mercado, cara. Legal. Né? Hoje, tudo que vai para os meus filhos, para a mesma, tem a ver com esse mercado. E quantas pessoas dentro de um condomínio, também, se você olhar lá os funcionários, as empresas terceirizadas de forma direta ou indireta, então é um mercado em franco. Hoje, se eu pudesse dar uma aula numa faculdade de Direito, eu falaria, sigam para o direito condominial. Sabe o que vai acontecer? Você não pode ficar rico, mas você nunca vai passar fome. Verdade. E você sempre vai ter trabalho se você desenvolver dessa forma. Porque você vai ter um contrato fixo, você vai começar. Exato. E você vai pegar você vai pegar dois, você vai fazer uma cobrança. E da forma como você vai trabalhando naquele único condomínio, todo mundo está te observando. É isso. Os próprios moradores te indicam, é o que você me falou aqui no início. Exatamente. E é muito bom que é ótimo quando um síndico me leva. Lógico, quando um conselho me ratifica. Mas, cara, quando eu vou também por condôminos, né? Porque viram o meu trabalho em algum lugar, isso é muito gratificante. Né? Porque não é o cara que tem a caneta. Você tem a caneta como síndico. Você, às vezes, eu não tenho dúvida, até pela sua autoridade, as pessoas respeitam dentro de um condomínio aquilo que você fala, e você consegue levar o Diego, consegue, pelo menos para se apresentar e ter uma chance, né? Mas às vezes a gente chega pelos moradores. Isso é muito legal, isso é fruto de trabalho de anos, que ninguém engana por muito tempo. Então, eu entendo que é um mercado extremamente em ascensão, é um mercado que cada vez mais esse mercado não vai parar. Condomínio não quebra, na maioria das vezes, né? Condomínio não pega. Você sabe o meu escritório, na época que ele mais cresceu, foi na pandemia. Parece até uma heresia eu falar isso, mas por quê? Todo mundo foi para dentro dos prédios, né? Eu fechava contrato, Carlos, eu juro, eu fechava contrato fazendo reunião, contratos bons, virtual, fazendo tal e não sei o quê, porque eles precisavam de fecha a área, abre a área, coloca não sei o quê. Cara, e foi a época que eu ganhava condomínio assim, eu falava, caramba, as pessoas me procurando para contratar sem eu ir no condomínio, cara. Então, assim, hoje nós assumimos sim um protagonismo, o direito condominial pede passagem, nós éramos eu sempre digo isso, um abscesso do direito imobiliário, e hoje não, direito condominial é direito condominial. Toda hora saindo leis sobre isso, nós temos uma reforma do Código Civil que tem uma atenção especial à área condominial. Eu tô contando os dias para isso, né? Você estava até no bate-papo lá que nós fizemos no Condo Hub. No Condo Hub. E, enfim, cara, então é isso. Então, assim, hoje, se eu pudesse falar para nossa audiência, cara, fixe nesta área, né? Faça as coisas, escutem pessoas, né? Não apenas um entendimento, outros entendimentos, vá formando a sua convicção, porque quando a gente tem o conhecimento, a coisa vai. E, conforme o seu slogan aqui que eu amei, a verdade dói, mas ela constrói. Exato. Né? Ela não vai te arregaçar, ela vai te construir. Vai, você aceitando ou não, doendo ou não, né? É isso, meu irmão. Eu falei para encerrar, mas espera aí, me veio uma dúvida aqui. Quero que você dê uma pequena explanada. Nós temos duas situações aí em vigor. A NR1, que fala sobre a saúde. É a saúde psíquica, né? A NR1 ela é antiga, viu, cara? Ela é bem antiga. O que veio agora, até por conta
do acometimento das doenças, nós temos um número de 500... Por que isso está fresco na minha cabeça? Eu fiz uma palestra e eu tive que pegar... Eu não sabia, tá? Então eu fui pegar uns dados e nós estamos com 505... Isso formalmente, cara, imagina o que tá. Em 2025, 556 mil pessoas foram afastadas por doenças psíquicas, né? E liderando ali a ansiedade e a depressão no trabalho. A NR1, ela fala muito sobre isso. E a área condominial é tudo isso que a gente vive, né, cara? Síndico... Não. E assim, o síndico... Terapia tá em dia, o pessoal brincou que isso teria que ter para síndico, né? Também. Não tem que porque ter. isso envolve... São os profissionais, efetivamente, do condomínio. E um dado extremamente importante. Hoje, um funcionário... Né, nós temos os nossos funcionários. Se eu cometo, qualquer advogado do meu escritório que comete uma barbaridade contra o outro, quem responde é o escritório, a GBB. E o condomínio é igualzinho. O morador que comete essas questões, muitas vezes perseguição contra funcionário, zelador, quem vai responder é o condomínio. Depois, se o cara tiver um gato para puxar pelo rabo, vai brigar lá. Mas o funcionário ficou doente por conta de algum condômino. Condômino sem noção. Quem vai responder é o condomínio. Desculpa, você ia falar da NR1, então é só esse dado. Não, mas é interessante porque, infelizmente... E começa em maio, viu? Começa em maio. Agora? É 25 de maio, eu não sei se é 25 ou 26, então ele já precisa estar com aquelas empresas, eles têm um programa que chama PGR, é um programa gerencial de riscos que tem que ser feito dentro do condomínio, tem empresas especializadas para fazer esse tipo de situação. Tá ligado que agora mudou a norma, não é a norma, mudou a... Caramba, porque era PCMSO. Era PPRA. PPRA. Agora mudou uma outra. Substitui. Isso. Isso aqui. Então, ela vem de uma forma... Porque a doença hoje da sociedade, cara, é isso. Quantas vezes eu não saí, eu não fui tomar por conta de situação, eu preciso acalmar, vou tomar um remedinho. Então, assim, hoje, de verdade, cada vez mais a intolerância e a forma que as pessoas vão gerando essas fissuras, né? Que talvez antigamente as pessoas suportavam mais ou não tinham tanto. E hoje o volume de informação é muito grande. Muito grande. Você recebe, cara, aconteceu alguma coisa no seu prédio, a pessoa já te ligou, já te mandou um e-mail, tá te mandando no WhatsApp para saber se você resolveu. E quando você não responde, manda interrogação. É isso. Bom, Dr. Diego Bassi. Obrigado, irmão. Putz, que resenha aí, meu. Que legal, cara. Me chama que eu venho, irmão. Porra, meu, gostei, viu? Eu também amei, cara. Caramba. E esse cara tem um sorriso na voz, né, gente? É muito bom. Porra, não, só uma resenha, mano. Quando a gente chama as pessoas aqui, a energia... de toda a nossa trajetória aqui no nosso podcast, aqui veio muita gente extraordinária. Só teve uma pessoa aqui, que até o Pedro Estúdios Von Creative, que agora eu aprendi a falar o nome correto, né, Pedro? Só teve uma pessoa até hoje aqui nesse podcast que veio com uma energia bem ruim, né? Aqui também nos bastidores, doutor, aqui falando sobre espiritualidade, aquela coisa de energia que você sabe do que eu tô falando. Meu, o cara abriu a porta, a energia ruim entrou. Eu falei, putz, mano. E tanto é que nessa gravação, o vídeo saiu maravilhoso, não saiu o áudio. Olha isso. E olha que estamos falando de microfone que custa uns 3 mil reais, né, Pedro? Eu falei, como é que pode? O microfone Cardoso ficou desesperado. Eu falei assim, Cardoso, não saiu o áudio. Aí eu falei pra ele assim, você percebeu, né? Falou, o quê? Quando abriu a porta, a energia dele veio primeiro, né? Percebeu. Eu falei, sabia que ia dar errado. Tem uma coisa que o meu sócio fala que ele fala que é livramento, cara, né? Tá tudo bem. Eu acho Mas, que... Né? Todas as pessoas que vieram aqui, putz, tem muita gente ainda, né? E aí eu peguei... Faz uns cortes pra gente publicar, faz uns cortes. Eu mando o link pra você, fala o que você quiser. Pode mesmo? Eu gosto disso, viu? A gente não tem esse negócio, não, o podcast é meu, vou mandar... Não, quer o link? Toma, você se vira aí, fica à vontade. Os cortes aí. Não, gostei do nosso bate-papo, né? Como eu falei anteriormente, sou fã do seu trabalho, da linha simples, objetiva e direta, que eu acho que é o que o mercado está precisando, até porque às vezes a gente se depara com muitos advogados que têm esse pouco de receio, entende também uma questão contratual, biribororó, mas eu acho que a verdade tem que ser dita, no nosso mundo, no universo de economia tem que ser, não adianta, doa quem doer, não tem o que fazer, né? Agradecer você, sua família, sua energia aí, né? Obrigado, irmão. GBB, eu que agradeço. Como eu já falei, né? O Cardoso, coisa boa vendo de graça, né? E aí agradecer também, para encerrar, o Rafael da RCR, grande abraço, né? Mão de obra, se você quiser uma empresa porreta, que tá na casa aí de 18 mil funcionários aí, né? Só falar com o pessoal da RCR, falar com o Rafael, falar com o Nestor lá, tem a Medlimp do René, que está aqui conosco desde quando o Cardoso era somente uma promessa, mas também bombando, graças a Deus. CDG Solution, que é do Everton e da Dani. Da Aluga também, que é do Everton e da Dani. E Mercatu, da Casa da André Luiz. E aí, até o próximo episódio aqui do Cardozão Síndico Sincero.